Galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de arte. E hoje nós vamos estudar as artes visuais na segunda fase modernista, tá bom? As características gerais dessa fase da segunda geração vocês já conhecem, então as características da geração vão ser sempre as mesmas, independente da atuação nas artes plásticas, na literatura, enfim, tá? O ideal da segunda geração, ou os ideais, eram os mesmos, tá bom? A data aí vocês também estão vendo que corresponde à que nós estudamos na literatura, tá bom? Então, a segunda geração é a geração 30, conhecida dessa forma, e se estende até o ano de 45, tá bom? Então, galera, o contexto também será o mesmo, tá? O contexto de produção. Então, alguns artistas produziam literatura, prosa ou poesia, outros produziam artes visuais, tá bom? Então, só para lembrar, a quebra da Bolsa de Nova York, né, causou uma grande crise em 29, e aí se estende. A gente vê aqui que um ano depois é o início da segunda geração, então ela pega essa crise, surgimento de ideologias nazista e fascista, tá? O que vai culminar na Segunda Guerra Mundial. E aí vocês sabem que é o maior acontecimento, né, que marca esse contexto da segunda geração modernista. E que, dessa mesma forma, vai ser temática, né, principal aí em alguns autores. E vocês vão ver que aqui nas artes visuais, alguns artistas também vão fazer crítica, né, a todo esse sistema capitalista, ao horror da guerra, tá? Então, isso vai ser muito forte nessa segunda geração modernista. Quais são as características gerais das artes visuais nessa segunda fase? Nós temos, gente, uma arte engajada. Tá? O que é uma arte engajada? É uma arte de cunho ideológico, político. É uma arte que se preocupa com a sociedade. Tá? Então, nós vamos ter aqui uma arte de conscientização e mobilização social. Não é só criticar, é tentar conscientizar, é tentar mobilizar a sociedade para uma mudança. Tá? O contexto estava ruim, então, era o que eles queriam, né? Uma possível mudança aí, tentavam isso por meio da arte, tá bom, gente? Então, a crítica ao capitalismo vai ser direta, né? É como se fosse a raiz dos males, né? De todo esse contexto. E aí, essa arte vai ter um caráter sociológico, tá? Então, o socialismo vai, vai influenciar a produção de muitos artistas dessa época, tá? Então, são ideais socialistas, sim, contra esse ideal capitalista, beleza? Preocupação com grupos socialmente excluídos, tá? Então, os marginalizados da sociedade vão ser contemplados, vão ser contemplados aqui, tá bom? Vão ser contemplados aqui nessa arte. Então, gente, vamos lá. Eu destaco aqui para vocês um artista, tá? Eu vou destacar o Portinari. Ele foi o cara que realmente teve uma produção de peso nessa época, né, que até hoje é estudado, e as suas obras nos causam ainda um grande impacto, tá bom? Um grande impacto. Então, vamos lá. O que é que nós temos de características gerais nas obras do Portinari, né, do Cândido Portinari? Ele traz a figura do trabalhador na sua obra. E isso é muito importante, né? Isso é muito interessante, porque ele vai justamente fazer essa crítica, né, ao sistema capitalista, à exploração da mão de obra, de trabalho, e ele traz figuras diversas nas suas obras, né? Ele traz trabalhadores tanto do campo quanto da cidade. Então, nós vamos encontrar lavadeiras, pescadores, metalúrgicos, operários, tá?
camponeses, estivadores, nós vamos encontrar várias figuras trabalhadoras nas suas obras, tá bom? De modo geral, a maior parte das obras dele retrata a seca e a miséria, tá? Ele tem uma série de quadros com essa temática, tá? Muito importante, que vocês já estão vendo aqui abaixo. Esse cara, ele traz os elementos da terra, né? Os elementos locais, né? A cultura e o folclore nacionais de uma forma muito clara na sua obra, tá? Então, ele traz o Brasil, né? Ele retrata realmente o Brasil, e isso é modernismo também, né? Influência das vanguardas europeias. É nítido, né, gente? Os artistas plásticos, né, os pintores, os escultores do modernismo inteiro, né, de todas as gerações, eles tiveram a influência direta das vanguardas europeias, tá? Então, se a gente olha, a gente já vê que a estética desconstrói, né? Ela desconstrói aquela ideia de perfeição da arte neoclássica, tá? Então, é nítido, né, que tem influência de vanguardas, as cores, as formas, né, a temática. Então, esse cara aqui, o Portinari, vai ter uma influência direta do expressionismo, tá? Óbvio, ele pinta a partir das vanguardas, tá? Ele tem essa influência, ele estudou, ele teve contato, ele foi para fora do Brasil, mas acredita-se que o expressionismo é a vanguarda que mais está presente nas suas obras, tá bom? E aí, gente, é o seguinte, nós temos aqui 3 obras dele, né? Essas 2 obras aqui dos cantos, elas fazem parte de uma mesma série de obras, tá? Tanto que vocês estão vendo que a estética delas é muito parecida, tá? Então, nós temos aqui Criança Morta e Os Retirantes. Os 2 quadros, né, as 2 obras, retratam fome, retratam a miséria, retratam a seca, né? A dor, o sofrimento da vida dessas pessoas marginalizadas socialmente, tá? A temática seca vai ser muito forte, né? Principalmente nessas 2 obras aqui, que são muito conhecidas, tá? E aí tem algumas características para a gente observar, né? Ele traz figuras cadavéricas, né, gente? Então, muito magras, né? Parecem cadáveres mesmo. Apesar de aqui ter só um cadáver na obra, né? Nessa primeira obra aqui, e a figura central, você vê que ele centraliza, né? Apesar de ser só um cadáver, mas os outros parecem mortos-vivos, né? Ou talvez vivos-mortos, enfim, né? Tem uma discussão aí em relação a essas figuras que o Portinari traz, tá? Então, ao mesmo tempo, nós vemos crianças com o ventre avantajado, né? Esse menininho aqui, esse outro aqui dos retirantes, né? A família de retirantes. Então, possivelmente, o Portinari quis mostrar, né? Quis discutir algumas doenças, né, gente, decorrentes da situação sanitária precária, né? Verminoses. Então, tudo isso ele conseguiu passar em detalhes nas suas obras, tá, gente? Esse cara fez uma produção magnífica, assim, perfeita, né? Em termos de temática, a estética, né? É muito expressionista, comove, né? Comove. Esse Criança Morta é um dos quadros mais lindos que a gente vai encontrar na história da arte, né? Do mundo, assim. E esse do meio traz a temática do trabalho, tá? Lavrador de Café, 1934. Isso aqui é um pouquinho antes, tá? É o iniciozinho da segunda geração mesmo. O que é que a gente observa, né? A ligação com a terra, né? O trabalho, a cor, né? Ele traz um negro, então ele traz elementos nacionais aqui nesse quadro, né? O próprio café, né? A lavoura do café, a enxada, a ligação do homem com a terra, com o seu trabalho. Ele traz mãos e pés robustos, né, gente? Braços, pernas. Então, é mostrando a força mesmo, né, que esse trabalho exige dessa pessoa, tá bom? Galera, muito obrigada pela atenção de vocês.
e até a próxima. Beijão, beijão.